Fala galera, sejam bem-vindos para a primeira aula de Introdução à Lógica Matemática. Meu nome é Vitor Hugo, sou aluno de graduação da UERJ e eu sou a pessoa que vai dar aulas para vocês nesse canal, ok? Antes da gente começar o vídeo, começar sobre lógica matemática, eu preciso passar alguns recados para vocês. E bom, esse canal faz parte de um projeto que tem como objetivo dar aula para pessoas com dificuldade com a linguagem matemática presente na graduação. Então, se você é uma pessoa que sente que tem uma dificuldade ali com a linguagem matemática, com a lógica matemática, você é totalmente bem-vinda nesse canal, ok? E outra coisa também, eu quero falar sobre a dinâmica desse canal, que a gente vai ter aulas mensais, listas de exercícios e também aulas presenciais dentro da UERJ. Ok? E bom, sem mais delongas, bora falar sobre o vídeo de hoje. Então, começando com o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que é lógica matemática. E bom, antes da gente responder a pergunta do slide sobre o que é lógica matemática, vamos entender a importância da lógica matemática. Então, motivação. A lógica matemática proporciona uma ferramenta para fundamentar a matemática em bases sólidas, tornando-a precisa e sem duplas interpretações. Tá bom? O que acontece? A lógica matemática, ela fornece uma base sólida, adequada para a linguagem matemática ser precisa, ou seja, livre de duplas interpretações. Tá, mas como é que isso funciona? Como é que seria você se livrar de uma dupla interpretação? Um exemplo, vou dar para vocês um exemplo. Quando você liga para alguém te encontrar e ela diz que daqui a pouco ela chega, a linguagem presente no daqui a pouco não é precisa porque envolve diferentes interpretações. Mas, substituindo daqui a pouco por no máximo 5 minutos, você tem uma noção muito mais precisa de quanto tempo essa pessoa vai demorar para encontrá-lo. Entenderam bem? Tá, a gente já falou sobre a importância da lógica matemática. E agora a gente vai falar sobre a definição dela. Não só a definição da lógica matemática, mas sim da definição da lógica como um todo, sem especificar de qual é. Então, vamos lá. O que é lógica? Ciência que estuda as leis do raciocínio e as condições de verdade em vários domínios do conhecimento. Peguei essa definição da Enciclopédia Barça Universal do ano de 2010. Tá bom? Tá. Antes de eu começar a explicar, eu quero sugerir uma mudança para vocês, de que domínios do conhecimento, ele também pode ser chamado de áreas do conhecimento. Então, vamos lá. A gente tem uma área do conhecimento. E dentro dessa área, a gente tem leis do raciocínio e condições de verdade. E a lógica faz um papel de estudar essas leis e essas condições. Ok? Então, por exemplo, esse projeto ele vai focar mais na matemática, que vai ser nossa área do conhecimento. E a lógica matemática é o conjunto de regras que fazem os argumentos dentro da matemática serem válidos. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Bora falar sobre Aristóteles. Acompanhe comigo. Aristóteles, na Grécia Antiga, foi um dos pioneiros do desenvolvimento da lógica, apresentando regras para que um raciocínio esteja encadeado corretamente, chegando a conclusões verdadeiras a partir de premissas verdadeiras. Eu peguei esse texto do livro Lógica Matemática, do Rogério Augusto dos Santos Fajardo. Antes de eu começar a explicar, eu quero dar um aviso importante. As bibliografias que eu estou utilizando para fazer essas aulas e as listas de exercício vão estar na descrição do vídeo, ok? Então tá, vou explicar o que eu acabei de ler. Isso significa que Aristóteles criou uma estrutura formal para os nossos argumentos, ou seja, um manual de construção para pensamentos corretos logicamente.
ok? Antes a gente avançar, eu quero, para os próximos slides, por assim dizer, eu quero fazer uma observação com vocês, de que o foco não está no conteúdo, mas sim na forma. E para entender como isso funciona, eu vou dar para vocês 2 exemplos. Então tá, cenário 1. Vamos ler aqui comigo. Todo argentino é sul-americano. Messi é argentino. Portanto, Messi é sul-americano. Tá bom? Antes de destrinchar, eu quero falar com vocês. P1 e P2 são premissas, ou seja, afirmações. Ok? Então, o que a gente pode extrair desse cenário ou desse exemplo? De que nós temos um argumento com uma conclusão verdadeira. Messi é sul-americano. E uma forma válida. Portanto, a gente chega na seguinte conclusão. De que premissa verdadeira mais forma válida é igual a conclusão verdadeira. Aqui você tem P1 e P2 verdadeiros e a conclusão verdadeiro também. Mas repara só nesse cenário 2. Todos os seres que vivem na água são peixes. Uma baleia vive na água. Portanto, uma baleia é o peixe. A gente tem um argumento com uma conclusão falsa, mas com a forma válida. Porque uma baleia não é um peixe. Falso. Então, a gente pode chegar a uma outra conclusão. De que premissa falsa mais forma válida é igual a conclusão falsa. P1 é falso, P2 é verdadeiro e a conclusão aqui é falso. Ok? Dito tudo isso de cenário 1 e cenário 2, o que eu quero que vocês carreguem? O que quero que vocês aprendam? Qual é a lição que a gente tira? Quando a conclusão se segue necessariamente das premissas, independente de serem verdadeiras ou falsas, temos um argumento de forma válida. O que eu disse para vocês de que o foco não está no conteúdo, mas sim na forma. Conseguiram entender? Tá, agora a gente vai falar sobre a lógica na matemática. Ó, acompanhe comigo. Nas áreas clássicas da matemática, se usa muita lógica para provar se determinadas sentenças são verdadeiras ou falsas. O método, tendo como base a lógica, é chamado de prova matemática. Ou seja, a lógica matemática é como se fosse uma ferramenta. E as provas matemáticas são os métodos. Ou seja, como se fossem aplicações da ferramenta. Conseguiram entender? Ou seja, a prova matemática são as aplicações da lógica matemática. Os métodos. Ok? Bom, deixo para vocês aqui um desafio. O que acontece? Antes da gente falar sobre todo o formalismo, eu quero deixar para vocês um desafio que pode ser feito sem um conhecimento, pode ser feito sem o uso de conhecimento formal de lógica. Sem você saber lógica formal, saber condicional, saber tabela verdade, não. Você pode usar o raciocínio lógico. Ok? Então vamos lá. Se João não dorme quando Joaquim toca guitarra ou Marcelo toca violão, quando João vai conseguir dormir? Esse é o desafio. Eu deixo para vocês esse desafio, ok? Eu não vou responder nada desse desafio, ok? Eu só vou ajudar vocês nos comentários. Deixem as suas respostas nos comentários, tá bom? Que se vocês tiverem alguma dúvida no desafio, eu vou lá e ajudo vocês, tá bom? E por hoje é só, ok? Muito obrigado por você assistir até aqui, tá bom? Se você quer dar algum feedback, quer dar alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e
eu vou agradecer de coração se você der um feedback para esse canal, ok? Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber as próximas aulas, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.